Eu vou mostrar para vocês, na sequência, um pouco da questão dos mapas, que dá para a gente ter uma ideia, efetivamente, de aonde são, né? Falou em 200 metros, né? Agora eu vou mostrar um mapinha aqui que tem o Mar Negro, e vocês vão perceber, olha, Moldávia, esse mapa ele não está muito nítido, mas a Moldávia não tem litoral, então, no final do litoral ucraniano, já a Moldávia é um landlock, então a Romênia já chega ali com seu litoral. Vou mostrar para vocês, eu vou subir o mapa aqui. Dá para vocês terem uma ideia. Olha, esse foi o local atingido, Porto de Reni, que está, olha, para uma imagem, uma primeira tomada mais desavisada, você pode até imaginar que ele esteja dentro da Romênia, mas não, ele não está dentro da Romênia. Ele está na Ucrânia, para vocês verem como é difícil, né, muitas vezes, como é difícil a gente pensar em vedar completamente o Mar Negro, né? Aí é praticamente uma área contígua entre a Romênia e a Ucrânia. Olha, eu vou aproveitar o ensejo do mapa aqui, vocês vão perceber que quando a Lituânia, aqui, capital Vilnius, né, onde teve a última reunião da OTAN, fala sobre a possibilidade de usar o Mar Báltico, que está aqui onde a setinha aponta, né, para a exportação de grãos ucranianos, a gente não está falando numa ligação direta do território ucraniano com o território lituano, até porque vocês percebem, não existe essa ligação, você tem Belarus aqui ao norte. Então, qual seria a presunção? Que seria transportado, os grãos seriam transportados por via terrestre, rodoviária ou ferroviária, até a Polônia, da Polônia iria a Lituânia, e a Lituânia se propõe a ajudar a escoar essa produção de grãos. É possível também que se estabeleçam algumas negociações para que os poloneses, através do conhecido, tradicional Porto de Gdansk, onde nasceu aquele movimento do Lech Wałęsa, possa também ser utilizado para a exportação desses grãos. Gente, esse ataque mostra o quê? Mostra que os russos parece que efetivamente não querem permitir a utilização do Mar Negro e também do Danúbio para a exportação. Em relação ao Danúbio, eu vou mostrar um outro mapinha aqui para vocês. Acho que esses mapas são bastante elucidativos, né? Vou mostrar esse outro mapinha aqui para vocês verificarem aqui o porto. Vejam, a fronteira, 200 metros, parece até uma coisa só, né? E vocês vão perceber o seguinte, que a ideia seria utilizar o rio Danúbio para escoar essa produção de grãos no momento subsequente. Agora, claro que o rio Danúbio também deve estar sendo utilizado, não sejamos ingênuos, o rio Danúbio também deve estar sendo utilizado para transportar, presumivelmente, armamentos que chegam à Romênia, derivados aí desses pactos, desses acordos que os países da OTAN têm feito de suprimento para a Ucrânia e que chegam através dessa via relativamente segura, além de Lviv, além da fronteira polonesa, além, eventualmente, de operações encobertas que possam estar ocorrendo, inclusive a partir do próprio território da Turquia. Alguém me disse que até há suspeição em relação ao fornecimento de drones, principalmente esses drones subaquáticos, por intermédio do território da Geórgia, né? Porque a Geórgia também está no Mar Negro. Mas aí é algo que eu não tenho condição de confirmar, mas eu quero dizer para vocês que vale a pena ficar muito de olho nessa perspectiva. Bom, depois desse porto ter sido atacado, o secretário Blinken procurou o governo ucraniano, procurou o Zelensky, para dizer da solidariedade, da participação potencial da OTAN, da preocupação em relação a toda essa situação. Mas fato é que hoje a gente vive um momento em que as partes elas estão procurando negação de uso. Não apenas os russos tentam a negação de uso em relação a todo o Mar Negro e agora potencialmente em relação ao próprio Danúbio, né, ao rio Danúbio, mas nas negociações, e eu já vou fazer um encadeamento, tá? Carlos Renz, boa noite. Vi notícias de ataques de drones a Moscou. Procede? Procede sim. Inclusive todas as imagens desses ataques que aconteceram na madrugada, horário de Brasília, estão no nosso canal do Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. Friso que nós temos apenas um canal no Telegram, cujo link está aqui na descrição. Nós não oferecemos serviço de consultoria financeira e econômica, não vendemos bitcoins. Então, se vocês forem assediados por qualquer elemento que tente utilizar nosso nome com essa finalidade, denuncie, porque nós não fazemos nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de tratativa nesse sentido, tampouco solicitamos valores por esta via.
Pois bem, voltando à questão da negação de uso. Negação de uso que os russos pretendem implementar em relação ao Mar Negro para os ucranianos e para seus aliados da OTAN, como a Turquia, a Bulgária e a Romênia, basicamente esses três, principalmente esses empresários, esses, vamos chamar de oligarcas, como chamam os russos, que ganharam, estocaram, especularam, fizeram muito dinheiro com essa questão dos grãos recentemente. Agora, amanhã está previsto um encontro, questão da negação do uso. Amanhã, dia 25 de julho, os russos receberão os ministros de Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão em Moscou. Lavrov vai receber o Mirzoyan e o Bayramov. Eu vejo perspectiva de que saia um acordo? Não. Mas os russos estão preocupados com a tentativa frequente, recorrente e com o assédio da OTAN e da União Europeia em relação à perspectiva de que eles sejam os patrões de quaisquer negociações no Cáucaso Sul, porque a OTAN quer que a Rússia saia da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão e da República de Artsakh, do antigo Oblast Nagorno-Karabakh, onde tem 2.000 soldados estacionados. E eles, para isso, querem patrocinar, primeiro, um sentimento antirrusso e depois um acordo de paz nos quais estejam inseridos, eventualmente, até o próprio componente de forças multinacionais nos modelos, eventualmente, do Kosovo, da KFOR, aonde eles estejam presentes. Então, os russos e a OTAN estão, por enquanto, politicamente, brigando pela questão da negação do uso do espaço do Cáucaso Sul. Essa questão do Cáucaso Sul ela é fundamental. Eu estou trazendo isso há meses, em inúmeras lives. E eu estou percebendo que o Blinken está interessado nessas negociações, que a União Europeia, o Borrell está interessado nessas negociações, que os alemães estão interessados nessas negociações. Naturalmente, os franceses têm uma vinculação maior, inclusive histórica, com os sentimentos e as privações do povo armênio e, por evidente, que nesse momento tem uma postura muito mais aceitável, sob o ponto de vista, aí, inclusive, do protesto em relação a esse cerco cruel, nojento, desumano, nazista, que é feito contra a população armênia da República de Artsakh. Da mesma forma que a Rússia está propondo a negação de uso no Mar Negro, a OTAN quer propor a negação de uso do território do Cáucaso Sul para a Rússia, com o objetivo ainda maior de ir ao Cáucaso Norte, ao Cáucaso Russo, aonde Israel, que não quer atender os pleitos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da OTAN para fornecer armas aos ucranianos, como gostariam estes países, mas estoca armas no Azerbaijão, e eu já disse para vocês de forma também recorrente, com um objetivo relativamente similar, eu vejo, do que o Irã tem com o Hezbollah. Por quê? Na realidade, quando Israel leva armas ao Azerbaijão, leva no sentido de que o Azerbaijão, de alguma forma, chantageia Moscou, apesar de em alguns aspectos, terem também relações próximas às suas oligarquias, vamos chamar assim, principalmente do petróleo e gás, né? Há algumas figuras que são ícones dessa proximidade, não vou citar aqui nominalmente, naturalmente não é de interesse público, mas eu vejo que isso pode servir em algum momento para armar chechenos, a Ingushétia, Daguestanis, Tcherquésia, Abkházia, Ossétia e colocar toda aquela região. Vocês viram, e eu quero repetir, porque eu sei que há dinâmica aí na presença de muitos que não podem acompanhar todas as lives. Dias atrás, um protesto de uma população muçulmana, provavelmente sunita, originária majoritariamente do Cáucaso Norte, das repúblicas da Ásia Central, locais nos quais houve farto recrutamento de terroristas próximos à Turquia, que foram levados a Idlib, que foram levados a Misrata, na Líbia, que foram levados a Trípoli, na Líbia, que foram levados a Kandahar, no Afeganistão, que foram levados a Nagorno-Karabakh na agressão que o Azerbaijão perpetrou contra os armênios, em 2020. E esses manifestantes, a população muçulmana de Moscou está aí entre 12% e 15%. Naturalmente, 90% dessa população é excelente, pacífica, independente de ser xiita, sunita, sem problema nenhum. Mas você tem, naturalmente, uma minoria onde há um caldo de cultura e uma perspectiva de recrutamento para criar incidentes em relação aos objetivos do governo russo. E um protesto de rua já aconteceu dias atrás,
onde as alegações seriam, aquelas acima da superfície, de que a polícia de Moscou trataria aquelas populações de forma preconceituosa. Então ali você já propõe, você já sinaliza que a Grã-Bretanha, seu MI6, seu serviço de inteligência, por exemplo, nunca esqueceu o êxito que teve quando provocou aquela instabilidade na Chechênia, em 1991, com o Zohar Dudaev, que era um ex-oficial tenente da Força Aérea Soviética e que, no momento subsequente à desintegração da União Soviética com um pleito de independência, criou um cenário para que o exército russo, inclusive, fosse derrotado em Grozny nas primeiras incursões. Na segunda incursão, sim, os russos conseguiram êxito e conseguiram colocar um governo fantoche, vamos dizer assim, que seriam os antecessores do Kadyrov. Agora tá, o Kadyrov parece que está impedido agora por questões de saúde e tal, também há polêmica nesse sentido, mas existem na Chechênia ainda grupos extremistas que não se conformam com essa situação que aconteceu aí por volta de 1994. Então a gente tem, nesse momento, todo o panorama que eu estou trazendo para vocês praticamente todos os dias nas últimas lives, de escalada num sentido de degradê. A OTAN não está preparada para escoltar os navios ucranianos. Não está preparada, porque ela quer algum tipo de subterfúgio. Qual que é o objetivo da OTAN? Esse canal fala isso desde o primeiro dia. Naturalmente, muitas posturas a gente vai refinando, vai percebendo, vai revendo, vai, naturalmente, aprendendo muita coisa. Agora, o objetivo da OTAN, vamos para o atual contexto, é desgastar a Rússia. Desgastar, não entrar nesse momento no embate direto. Ganhar tempo para criar condições políticas de degradação das estruturas de poder político, militar e também um eventual embate entre interesses de grupos econômicos dentro da Federação Russa. Por isso eles dizem, olha, de repente a gente consegue uma solução para os ucranianos exportarem pela Lituânia. De repente a gente consegue uma solução para os ucranianos exportarem por via ferroviária, por via rodoviária, em direção à Europa, à Polônia. Mas eles não querem, nesse momento, um envolvimento objetivo em relação à escolta desses navios, porque isso colocaria eles em guerra com a Rússia. Essa é uma realidade. A sinalização da Rússia é recorrente. A Rússia está mostrando. Nós não queremos a navegação desses navios ucranianos no Mar Negro. Eu acho que muito menos pela questão da exportação de grãos, muito mais pela possibilidade de entrada de armamento e também como uma represália em relação a esses grupos de empresários, poderosos grupos de empresários turcos, que lucraram muito com a questão de grãos e que não foram capazes de conter a reaproximação do Erdogan em direção à OTAN. Então agora o Putin está cobrando a conta desse pessoal. O Putin está dizendo, vocês ganharam dinheiro, vocês fizeram os negócios que queriam, vocês compraram os grãos, revenderam, trafegaram no Mar Negro tranquilamente. E havia algo meio que tácito, meio que implícito, dando conta do seguinte, olha, eu vou deixar vocês fazerem seus negócios, mas segurem o governo do Erdogan para que o Erdogan não se aproxime da União Europeia, para que ele não se aproxime da OTAN, para que ele não faça negócios de modernização ou aquisição de caças dos Estados Unidos, para que ele não fizesse, por exemplo, aquele gesto terrível para os russos de ruptura unilateral de um pacto, quando ele liberta 5 membros comandantes do Grupo Azov, que estavam custodiados na Turquia, num acordo trilateral, que foi alcançado por ocasião da rendição de Azovstal. Então, quer dizer, tudo que o Erdogan fez, na realidade, provocou, ao meu ver, uma resposta do Putin. Isso é parte do negócio, tá? É parte do negócio. Uma resposta do Putin. Porque muita gente acha que, o Putin não renovou o acordo de grãos por causa do ataque, segundo ataque à ponta da Crimeia. Eu não acho que seja isoladamente esse o fato. Eu acho que é um exemplo para que esses grupos de interesse próximos ao Erdogan percebam que ele ficou absolutamente descontente com o fluxo, a tranquilidade com que o Erdogan se encaminhou em direção à OTAN. E aí ele está mostrando que a revolta é muito grande, porque ele está bombardeando um porto a 200 metros da Romênia, e por mais acurácia e precisão que essas armas tenham, inclusive muitos dos ataques foram drones que realizaram, esses ataques poderiam ter respingado dentro da Romênia. Uma
um disparo da defesa aérea que se extraviasse poderia causar várias mortes dentro da Romênia. Um míssil russo ou um drone russo que errasse o alvo poderia explodir dentro da fronteira romena. Então, quer dizer, parece que a vontade do Putin de mostrar para esses grupos de interesse na Turquia que ele não ficou contente é muito grande. Assim como ele ficou muito revoltado, isso é evidente, com o fato de não poder ir à África do Sul. Porque o presidente da África do Sul praticamente desconvidou o Putin da cúpula do BRICS. Primeiro ele convidou, depois ele disse que havia muita pressão da mídia, do judiciário, do parlamento, da promotoria, e aí ele diz, não venha porque você pode ser preso. E é como se ele não tivesse condição de garantir a estadia do presidente Putin, né? Eu não sei sequer se o presidente Putin vai participar virtualmente desse encontro. Tá? Então a coisa é muito complexa.